Bíblica, né, que está sendo lida, né, já foi lida nesta manhã, os irmãos lembram, está em Louvado seja Deus, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 42 ao diante. Como é de costumes, né, irmãos, eu vou ler o 42 e toda a igreja vai ler do 43 até o 51. Amém? 42 diz assim: E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jona, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem ver. Jesus viu Natanael, viu com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dor. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque disse, viste debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás. E disse-me: na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Louvado seja Deus, podeis assentar. E o grupo com louvor do hino da harpa. Paz, Senhor, irmãos. Vamos louvar com o número 127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva
Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão fidos. Bênçãos vamos servos desfrutar. E Jesus nos saudará. Bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra atendo ao teu mandar. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Deus seja louvado, né, irmãos? O Senhor nos concedeu, nos deu mais uma oportunidade de estar aqui esta noite, adorando e bendizendo o nome dEle. Quem veio aqui cultuar a Deus, irmãos? Quem veio adorar a Deus? Aleluias. Que operando Deus, quem? Ficou baixinho. Operando Deus? Operando Deus. Então creia na tua vitória, irmãos, que Ele já entrou, aleluia, para te dar vitória, amém? Creia. Irmãos, neste hino que as jovens cantaram ali, o terceiro estrofe diz assim: muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vocês pararam para pensar um pouquinho? Muitas vezes a gente canta e a gente não presta atenção. Enquanto eu estou falando, gostaria já que a turminha da fé já se preparasse aí. Vamos já dar oportunidade. Nós vamos tentar ouvir todos os conjuntos, todos os grupos, amém? Irmãos, quantos não estão tendo a oportunidade que nós estamos tendo de adorar ao Senhor? Quantos passaram, já estão expirando agora, irmãos, e não vão ter mais o privilégio, irmãos, e a oportunidade de aceitar Cristo e de viver com Cristo, a oportunidade que eu e você estamos tendo essa noite. Então, irmãos, é motivo de alegria. Nós viemos aqui para cultuar, e um culto, irmão, racional a Deus esta noite. Então eu gostaria de convidar a igreja, vamos cultuar a Deus com a nossa mente ligada no céu, para que o Senhor venha receber a nossa adoração, amém? Aleluia. Logo após a turminha da fé, eu gostaria também o grupo adoradores também, com oportunidade, amém?
Aleluia. Adoradores de Cristo também, irmãos, com oportunidade. Irmãos, nós temos um aniversariante hoje. Eu gostaria de convidar a igreja, né? Ele está dando um culto de ação de graças. Vamos toda a igreja cultuar com ele essa noite, amém? Irmão Valdir, amém? Toda a igreja, amém, irmãos? Amém. Logo após os adoradores de Cristo também, eu ouvi uma palavra com o irmão Valdir, amém? Aleluias. Logo após o irmão Valdir, nós vamos estar ouvindo aqui o grupo Shekinah também, irmãos. Conhece
Aleluia. O irmão Valdir com a oportunidade, logo após Shekinah também, louvando ao Senhor. Pai do Senhor, irmão. Estou dando esse culto de ação de graça que Deus permitiu mais um ano de vida. E a gente tem aprendido, né, um pouquinho aqui na igreja. Tem que agradecer muito a oração dos irmãos, porque não é fácil não. Só Deus mesmo, né? A gente tem que olhar, não olhar para trás, mas lembrar de onde a gente saiu e onde a gente está. Então quero ler aqui no Salmos número 40, do 1 ao 3, se eu conseguir, que eu estou tremendo. Esperei com paciência ao Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Jesus, eu quero agradecer muito a Deus e pedir a oração dos irmãos, para mim e para minha família. Muito obrigado. Aleluia. Shekinah com oportunidade. Aleluia. Irmão Valdir falando, irmãos, o tremer aqui. Irmãos, eu tenho 21, 22, não é? Mas o tremer, irmãos, não tem como. Eu acho que, eu não sei os irmãos, mas parece que toda vez que eu recebo a oportunidade é como se fosse a primeira. Isso é temor, irmão Valdir. Isso a gente não pode achar que isso aqui é um simples altar mesmo, não. É necessário, irmãos, que nós sintamos isso. Irmãos, vamos adorar ao Senhor juntamente com as irmãs esta noite. Amém? Logo após, eu gostaria de uma palavra aqui com o irmão Denilson. Aleluia. Eu fiquei observando porque é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu. Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade, eu descobri porque Deus fez essa observação. Achei Davi o homem segundo o meu coração. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado, recebeu o chão. Eu não achei Davi comemorando quando ele pagou o filho meu. Eu não achei Davi comemorando quando ele tomou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando
Aleluias. É a presença de Deus que faz a diferença em nossas vidas, irmãos. Irmão Denilson, com oportunidade. Aleluias, aleluias. Aleluia. Se você entrou aqui, irmãos, e sabe que esta presença não está com você, eu te convido a fazer um concerto essa noite. Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sinto feliz de poder estar aqui nesta noite. Sou grato a Deus pela misericórdia. Deus nos alcançou mais um dia, nós estamos aqui. Não pense que você é bom o suficiente, que alcançou essa tarde para chegar aqui. É a misericórdia de Deus que é sobre a sua vida, a nossa vida, que nos concedeu de nós estamos aqui à tarde. Que nem ouvi o Valdir falando que tremer aqui em cima, treme mesmo, que as coisas de Deus é muito séria. Talvez a gente lá no mundo lá fora fazia palhaçada, né? Mas aqui na igreja, nós, aqui é coisa séria, é coisa de Deus. Nós precisamos entrar aqui na casa do Senhor, sentir a presença de Deus e ter tremor de Deus, porque aqui nós não estamos em qualquer lugar, aqui nós estamos na casa de Deus, aonde nós podemos sentir a presença de Deus neste lugar, aonde que nós podemos deixar os nossos problemas lá fora, ligar direto no céu, que nós podemos receber a bênção do Senhor aqui nesta noite. Eu vejo muitas das vezes a gente entra aqui na igreja com pensamento lá fora, fica querendo ligar nas coisas de Deus, mas o pensamento lá fora. Aí eu vejo que Deus não está nessas coisas. Eu estou falando de mim mesmo. Quantas vezes eu já entrei aqui com pensamento lá fora? Eu tentava tirar uma lágrima no meu olho, mas não consegui. Desde o dia que eu coloquei no meu coração de entrar aqui um propósito de sair de casa, eu quero servir a Deus, eu preciso chegar na igreja e sentir a glória de Deus na minha vida. A melhor decisão que eu tomei. Porque muitas das vezes a gente vem aqui, a gente fica com o pensamento, você não consegue pensar nem lá fora e aqui dentro. E nós estamos aqui porque Deus é bom em nossas vidas. E eu quero deixar aqui nesta noite uma pequena leitura da palavra de Deus, que os irmãos venham meditar aqui nesta noite. Falando dos dois caminhos. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por elas, e porque estreita é a porta, espaçoso é o caminho que leve à vida, e pouco há de encontrar. Nós somos um desses poucos que vamos entrar neste caminho estreito, porque eu vejo nesse versículo que o caminho lá fora, esse caminho largo, você pode levar seu egoísmo, você pode levar seu dinheiro, você pode levar sua arrogância, você pode levar sua bagagem, mas nesse caminho estreito nós não podemos levar nada. Nós temos que ser puro e puro de coração para nós alcançar essa misericórdia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus. Nós temos que ser puros e puros de coração. Aleluias. Geração eleita também louvando ao Senhor. Aleluias. Vamos lá, geração eleita. Todos os jovens. Deus santo. Irmão Denilson falou um negócio aqui, irmãos, da nossa mente. Por isso que lá em Romanos capítulo 12, Paulo, ele escrevendo a Romanos, ele falou que o nosso culto tem que ser um culto racional. Nós temos que ter certeza, irmãos, de convicção do que nós viemos fazer aqui. E muitas das vezes a nossa mente não está aqui. E como que nós entregaremos um culto ao Senhor se a nossa mente não está ligada no trono de Deus, não é verdade? Aleluias. Se
Graças a Deus. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Irmãos, é chegado aqui em minhas mãos aqui os irmãos que pediram para ser justificado nesta noite. Nossa irmã Cleide Santana pediu para ser justificada também, nosso evangelista Zandro e família. Também o irmão Tiago e filho pediu para ser justificado, e também a irmã Márcia, né? Pediu para ser justificado nesta noite. Amém? Eu creio que são todos de casa essa noite, né? Irmãos, fiquem de pé, por gentileza. Neste momento estaremos orando, né? Somos todos de casa, estaremos orando neste momento para o dizimista e ofertante da casa do Senhor. E logo em seguida, nossa irmã Larissa vai estar louvando ao Senhor Jesus. Pai, neste momento nós queremos te louvar, te exaltar na beleza da tua santidade. Queremos ser grato ao Senhor, meu Pai, pela vida de cada irmão que tem dizimado, que tem ofertado, meu Pai, na tua casa. Continue assim abençoando, guardando, prosperando, meu Pai, abençoando de uma forma, meu Pai, especial, abrindo porta de emprego, papai querido, porta também de moradia. Continua, Pai, nos guardando, meu Pai, nos cobrindo, ó Pai querido, com o teu sangue, ó Pai, nos livrando também dos homens maus. Assim nós oramos ao Senhor, meu Pai, e já somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E te como
Aleluia. O coral Shekinah também. O Shekinah, meu Deus, semear também com oportunidade. Aleluias. Deus seja louvado. Não é o coral Shekinah não, viu, irmãos? É o coral semear com oportunidade. Amém? Deus seja louvado. Logo após, irmãos, uma palavra com o diácono Renato também. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, confirme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo Cristo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. E sou bem firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Fico alegre cada dia mais na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluias. Deus seja louvado. Cadê o diácono Renato com a oportunidade? Aleluias. Fazendo para nós uma palavra aqui. Logo após também, irmão Álvaro também, diácono Álvaro também, trazendo uma breve palavra aqui para a gente, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Muita alegria em estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, adorando a Ele, né, irmão, que é digno de toda a honra, né, irmãos? Queria apenas compartilhar aqui alguns versículos com os irmãos, em Lucas 16, 19, né, que diz assim a parábola do Lázaro. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linhos finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de charcas à porta dele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe a charga. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos
e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando-lhe, disse Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Aqui, irmãos, é uma parábola bem conhecida, né? Que esse homem rico, ele tinha a oportunidade, batia na porta dele todos os dias, mas ele preferiu, né, ser soberbo e dispensar a oportunidade dele. E quando, irmãos, ele foi procurar a oportunidade, já não estava mais adiante dele, a porta fechou. Já passou para ele, irmãos, e quando ele ergueu os olhos, já foi tarde. E muitas vezes, irmãos, se você entrou aqui essa noite precisando de fazer um concerto com o Senhor, a oportunidade é hoje, porque se deixar passar como esse homem deixou, irmão, quando você levantar os olhos, às vezes a porta já está fechada. Agradeço a oportunidade, peço irmão, quero meu favor. Aleluia. Logo após a irmã André, tem como louvar o Senhor com hino? Obrigado seja o teu nome, Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. O salmista, no Salmos número 93, no verso 2, eu quero que você entenda a grandeza do Senhor. O Salmos 93, verso 2 fala: o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas no mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. O Senhor é grande, o Senhor é majestoso. E Ele tem um cuidado, um amor, um apreço, uma graça tão especial contigo que você nunca venha esquecer esse cuidado, esse amor que Deus tem contigo. E você veio hoje à noite, não foi à toa, não foi por acaso. Você teria que estar aqui essa noite para estarmos adorando, primeiro reverenciando, entregando o que há de melhor para o Senhor, mas também para escutar. Você é especial. Você, mulher, você, varão, é especial. E nós estamos estudando nesse semestre sobre Abraão e seus, e outros personagens. Eu acho interessante que Abraão, a esposa dele, era chamada de Sarai. Sarai significa princesa. Você pode ser uma princesa, você pode ser um príncipe. Colocando em outro exemplo, o irmão Álvaro era uma boa pessoa, o pastor Daci era uma excelente pessoa, mas teve que haver uma mudança para o milagre, para a glória de Deus se manifestar. Você pode ser uma boa pessoa, sim, porque quando viemos para a igreja, muitas vezes pensamos, está atolado em pecado, está no lamaçal. Mas às vezes tem algumas pessoas que são boas, mas não são conhecedoras da palavra de Deus. São ótimas pessoas, mas só ouvem escutar de Deus, mas não experimentam, não têm a intimidade com Ele. E Deus quer essa intimidade com você, mesmo você sendo uma pessoa boa. E com Sarai, ela era uma excelente mulher, com seus pecados, com seus erros, mas era uma mulher que teve uma grande promessa, uma mulher que na Bíblia foi falado quando a idade dela, quando ela teve um filho, que ela era estéril, a idade que ela morreu, várias características. Então, olha o cuidado de Deus com essa mulher. Mas teve um momento que, para acontecer a virada, Deus falou: o seu nome é Sarai, mas eu tenho algo importante com você. O seu significado chama princesa, mas para mim eu quero algo maior. E isso Deus quer com você. Você veio nesse culto de domingo e Deus quer algo maior com você. Você veio apenas cultuar o Senhor e Deus está falando: você é minha princesa, mas eu quero transformar você em mãe de nações. Você para mim é um príncipe, você está indo muito bem, mas está faltando alguma coisa em você. E é eu na sua vida. E ela transformou em mãe de nações, eu quero transformar você em pai de nações. Porque o bom do mundo não chega nem aos pés da bondade de Deus, né? O bom do mundo nem é bom. Então, se você se acha uma pessoa boa, mas sem Jesus, está faltando tempero, está faltando sal, está faltando a água viva na tua vida. Então, você veio essa noite
Jesus está falando, você é especial. Você é até uma princesa para mim, mas eu vou tenho que transformar Sarai em Sara. Né? É o que nós estamos estudando. E depois aconteceu grandes coisas. Se você quer mais aprender sobre as histórias de Abraão, né, venha na Escola Bíblica Dominical. Mas Deus abençoe vocês. Fica com essa palavra. Você é especial. Esse Deus grande que eu comecei citando em Salmos, olha a grandeza dele. Né? Nós não estamos vendendo um Deus barato ou um material qualquer. Vem aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Né? Não, é algo muito precioso, é algo muito grande que foge até do nosso pensamento. E Ele te quer, e Ele pagou um alto preço por você. Pessoa boa, princesa, né? Deus quer algo muito mais. Agradeço a oportunidade. Aleluias. Nicodemos, pode vir, irmã André. Nicodemos era um homem muito bom, irmãos. Nicodemos era um mestre. Mas quando ele encontrou com Jesus, Jesus falou: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Tem que haver o nascimento, amém? Deus te abençoe, viu? Continua. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de alegria estar aqui mais uma vez, para nós juntos poder adorar ao Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E só de nós estarmos aqui já é um privilégio, né? Aqueles que passaram mal, como eu passei mal, fiquei em casa esses dias, então estar na casa do Senhor é um privilégio, amém? Vamos adorar o Senhor com o hino, quem souber pode adorar ao Senhor comigo. Aleluias, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Quem já passou por tudo que você passou não consegue entregar o menos que o melhor pra Deus não dá. Quem já viveu tudo que você viveu, dificilmente vai parar. Por qualquer coisa não vai se entregar. Sabe por quê? Você criou raízes mais fortes, foi se fortalecendo nas dores, cresceu pra baixo nos bastidores, bem longe de todos os holofotes. E no secreto só Deus viu as lágrimas caindo, Deus viu, se misturando com o seu clamor, era choro e louvor. Você não vai parar, vai continuar adorando, nem que seja se arrastando, vai cantar, mas o seu louvor não vai cessar. Você não vai parar, vai continuar adorando, o Deus que te vê no secreto vai te honrar, e publicamente você vai adorar. Você criou raízes mais fortes, foi se fortalecendo nas dores, cresceu pra baixo nos bastidores, bem longe de todos os holofotes. E no secreto só Deus viu as lágrimas caindo, Deus viu, se misturando com o seu clamor, era choro e louvor. Você não vai parar, vai continuar adorando, nem que seja se arrastando, vai cantar, mas o seu amor não vai cessar. Você não vai parar, vai continuar adorando, o Deus que te vê no secreto vai te honrar, e publicamente você vai adorar. O teu louvor tem lágrimas, a sua adoração tem dor. O Deus não rejeita o coração quebrantado, Deus não rejeita o verdadeiro adorador. O teu louvor tem lágrimas, a sua adoração tem dor. O Deus não rejeita
continuamos na caminhada e não paramos. Aleluia. Você não vai parar, vai continuar adorando, nem que seja se arrastando, vai cantar, mas o seu amor não vai cessar. Você não vai parar, vai continuar adorando, o Deus que te vê no secreto vai te honrar, e publicamente você vai adorar. Aleluia. O nosso Deus que nos vê no secreto, Ele nos dá força para que nós continuamos, independente das lutas, dos momentos difíceis. É Ele que nos fortalece para que nós possamos adorar a Ele. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluias. Irmãos, eu me esqueci aqui, os diáconos pediu para estar justificando também, nosso diácono Eliomar também, tá, que está passando mal, e foi pedida oração por ele aqui. Eu gostaria que a igreja colocasse sobre os pés. Gostaria aqui que o presbítero Adriano fizesse essa oração. Já foi orado no início, irmãos, pela enfermidade aqui, pelos enfermos. E, irmãos, eu creio em um Deus que tudo pode realizar. Eu creio em um Deus que cura, que liberta, que transforma. Então, irmãos, é por isso que a igreja ora, tá? E depois dessa oração, irmãos, eu gostaria que quem vai fazer essa oração depois aqui do presbítero Adriano, orando pelo diácono Eliomar, e se alguém entrou aqui depois que não recebeu a oração do início do culto sobre as enfermidades aqui, que elas saem retiradas, se quiser dar um passo de fé, fique à vontade. Eu vou descer para representar uma irmã, tá? O marido dela me pediu oração e eu preciso descer ali também para representar ela. Essa mulher está com câncer e eu vou descer ali. A gente já tem orado por ela, mas eu creio que o Senhor pode visitar ela ali hoje e retirar esse câncer. Irmãos, depois o nosso presbítero Luciano Santana vai estar fazendo oração. A palavra já está chegando aqui. Aleluia. A você, irmãos, que tem pedido, clamado, buscado a Deus por salvação de familiares, tá? E logo depois o presbítero Luciano vai estar orando aqui, irmãos, em prol daqueles irmãos que têm buscado o Senhor, para que o Senhor alcance os familiares. E você que tem feito esse pedido, que tem clamado o Senhor, dê um passo de fé. Amém? A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Irmãos, mais alguém, irmãos, que quer receber oração nesta noite? O nosso Deus faz presente no nosso meio, Ele que faz, Ele que está aqui nesta noite para entregar o seu milagre. Basta você crer nesta noite. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós apresentamos, meu Pai querido, diante da Tua presença, Senhor, o Teu servo, o diácono Eliomar, meu Deus, que está em casa, está doente, meu Deus querido. Ó Pai querido, nós repreendemos, ó Pai, na autoridade, meu Pai, do Teu santo nome, aquela enfermidade, e que ela venha bater em retirada, meu Deus, na autoridade do Teu nome, meu Pai querido. Os demais irmãos, meu Deus, o nosso pastor Daci, meu Deus, entra na causa do Teu servo, meu Pai querido, trabalha, meu Deus, a favor do Teu servo, entra na causa, meu Pai, Senhor, daquela irmã, meu Deus, que o pastor Monteolo está aqui representando também, meu Pai querido. Entra, meu Deus, com providência, repreende aquele câncer, meu Deus, joga por terra, meu Deus, os demais irmãos, o auxiliar, irmão Josué, meu Pai querido, entra na causa do Teu servo, as irmãs, meu Deus querido, trabalha, meu Deus, a favor do Teu povo, meu Deus, o Pai, meu Deus, do presbítero, irmão Luciano Santana, entra na causa, meu Pai, do Teu servo, meu Pai, joga, meu Deus, toda aquela enfermidade por terra, meu Deus, e que o Teu nome venha a ser glorificado, meu Deus, porque sabemos, meu Deus, que só o Senhor tem o poder para curar, para libertar, meu Deus querido. Por isso nós cremos, ó Pai, e apresentamos diante de Ti, para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Ressalve os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu acredito que todos nós que entramos aqui nessa noite, nós temos algum parente, algum amigo, todos nós que estamos aqui, nós temos um ente querido, irmãos, que precisa de ser salvo.
Muitos irmãos que se encontram presos, irmão, pela mente, por tudo aquilo que não convém ao Senhor. Muitas vezes, irmão, temos parentes, irmão, que tem mais de 10, 15, 20 anos que estão fora da presença do Senhor e é conhecedor da palavra. Então eu acredito, irmãos, que nessa noite o Senhor pode entrar na causa de cada um desses irmãos em nome de Jesus, que nós vamos crer naquilo, irmãos, que se os irmãos crerem em qualquer um de nós que entramos aqui nessa noite, ele está errado, mas se ele crê no Espírito Santo e em Jesus, irmão, ele vai sair daqui com a sua bênção, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, aqui estamos, meu Pai, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, meu Pai. Senhor, agora nós te entregamos, meu Pai, nas tuas mãos, meu Pai, todos os familiares, meu Pai, de cada um dos irmãos, meu Pai, que se encontram fora da tua presença, meu Pai, que o Senhor pode, meu Pai, entrar com providência, meu Pai. Aqueles irmãos que estão muitos anos que estão fora da tua presença, pode ter talvez um pastor, um presbítero, um evangelista, um diácono, auxiliar, uma esposa de um pastor, meu Pai, que nunca te serviu, mas eu acredito, meu Pai, na tua bênção, meu Pai, na sua promessa na vida de cada um, meu Pai. Toma, Senhor, a vida, meu Pai, de cada um dos irmãos, meu Pai, que aqui entraram nessa noite, meu Pai, fraco, meu Pai, mas confiando na tua promessa, meu Pai. É isso que eu te peço, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Irmã Giane, tem como louvar o Senhor? Aleluias. Irmã Giane louvando ao Senhor, e logo após nós já estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Aleluias. Deus santo, aleluias. Meu Deus, meu Pai. Paz do Senhor, irmãos. Vamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. A melhor forma de nós agradecermos a Ele é servir a Ele de todo o nosso coração. Pode soltar. Aleluia. Lembra de tudo aquilo que o Senhor já te deu livramento. Quantos livramentos o Senhor já trouxe na sua vida? Traz à memória aí aquilo que Ele já fez por você. Aleluia. Não é nada fácil ser constante quando o cansaço está tão grande que é quase impossível se manter de pé. Ansiedade, preocupações, lutando forte contra os leões. Eu sei como é. Muitas vezes acontece assim: a esperança se vai e vem a vontade até de olhar para trás. Mas se você for olhar para trás, olhe só para lembrar do que Deus já fez por você. Você lembra? Você lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você? Lembra, irmão, irmã, lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você? Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova, e eu viverei milagres mais uma vez. Meu Deus, como nós esquecemos fácil, como nós esquecemos de tudo aquilo que Ele fez por nós. Mas se for olhar para trás, olhe só para lembrar do que Deus já fez por você. Lembra como estava quando Deus te encontrou
e de quantas portas Ele já te abriu, os vários livramentos que você já passou. São tantas orações que Deus ouviu, de tudo que eu já vivi. Foi a mão, foi a tua mão que me trouxe até aqui. Eu quero trazer à memória tudo que o Senhor, porque estás nessa posição, porque tu estás nessa posição, diante daquilo que eu já fiz por você. Tome posição nessa noite, seja grato a Ele, entregue a sua vida a Ele, não coloque um obstáculo diante daquilo que Ele tem para você. Por tantas coisas já passei, mas eu sobrevivi. Eu já sorri, eu já chorei, mas hoje estou aqui, e não é porque somos fortes, ou eu fiz por merecer, mas foi, diga comigo, igreja, a misericórdia, e disse: eu não posso me esquecer. Por tantas coisas já passei, você já passou, mas você sobreviveu. Foi a mão do Senhor sobre a tua vida, foi a mão do Senhor, foi a mão do Senhor que viu aquela pessoa ali naquela noite e impediu algo de acontecer com você. Foi a mão do Senhor, não foi o homem, não foi o homem, foi o Senhor, foi o Senhor. Não me deixe. É a tua mão, é a tua mão, é a tua mão, Jesus, 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 é a tua mão, Senhor, vai a tua mão. Não é o homem que faz por você, sou eu, assim diz o Senhor para ti, sou eu quem faço na sua vida. Aleluia, aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, irmãos. Aleluias. Gostaria de convidar a igreja a se colocar sobre os pés. Evangelista Flávio, aleluias, vai estar orando. E nosso pastor Marcos estará ministrando a palavra do Senhor. Aleluias. Deus santo, aleluia. Só a igreja para o Pai do Senhor. Vamos orar, né, irmão? Sobre o Deus, sobre o Pai. Nós te louvamos, ó Pai, mais uma vez na tua presença, meu Deus, meu Pai querido. O teu filho já está em tuas mãos, meu Pai amado. Usa o teu filho profundamente aqui nessa noite, meu Deus, meu Pai. E nós vamos estar ouvindo atento para ouvir a tua voz mais uma vez, meu Pai. Obrigado, Senhor Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Só dos irmãos capazes do Senhor. Jesus é bom, né, irmãos? O diabo é que não presta, né? Ele teve a sua oportunidade, né? Era um anjo de luz, mas ele se rebelou contra o Deus Todo-Poderoso. E ele desejou ser igual a Deus, né? E foi lançado, né, com a terça parte dos anjos. Mas eu e você somos privilegiados, porque a salvação é para mim e para você. Aqui esta noite, a porta da graça ainda está aberta.
Foi falado do caminho aqui esta noite, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem que passar pela pessoa de Jesus Cristo. Não é pelas obras, porque a obra sem fé ela é morta, e a fé sem obras também é morta. Então é necessário passar pela pessoa de Jesus Cristo, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo, ele veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, trazendo salvação. E hoje, esta noite, é noite de salvação. Pode ser a última noite. Jesus pode buscar a igreja, assim como ele fez a promessa a Abraão de ser uma grande nação, de Sara ter filhos. Sara era estéril, mas para Deus nada é impossível. Deus transformou a vida daquela mulher e deu ela um filho, e ele fez uma promessa também de buscar a igreja, e a promessa dele pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então esta noite pode ser a última noite, pode ser a sua última oportunidade. Não perca essa oportunidade, porque pode passar. Eu queria, irmãos, meditar com os irmãos em 1 Samuel capítulo 7, né, nós vamos estar voltando, né, quantos irmãos lembram, né, do versículo que foi, né, o aniversário da igreja. Eu não vou estar falando muito dele, mas o que eu vou meditar mais está entre o versículo 1 e o 2, aonde Samuel fala, convida o povo, exorta o povo ao arrependimento. Eu queria falar sobre um pouco de arrependimento. Eu estava meditando nesta palavra e me chamou muita atenção quando Samuel exorta o povo ao arrependimento. Queria convidar os irmãos que lessem para mim. Eu estarei lendo a partir do versículo 3 e os irmãos vão estar lendo até o versículo 12. Todos entenderam? 1 Samuel capítulo 7, eu estarei lendo o versículo 3, em seguida a igreja vai estar lendo o 4 até o 12. Todos encontraram? Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai diante de vós os deuses estranhos e os astarote, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astartes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiores dos filisteus contra Israel. Porque ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel o cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. O Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia um grande trovado sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, os irmãos, pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, desde do aniversário da igreja, né, eu tenho meditado nessa palavra. Queria entender o porquê, né, Samuel, né, deu aquele culto de gratidão. Ele dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
quando uma pessoa, né, dá um culto de gratidão, é porque ele recebeu algo da parte do Senhor. Ele recebeu uma bênção da parte do Senhor. E eu procurei, né, entender o porquê Samuel, né, qual o motivo que ele deu aquele culto de gratidão ali. E eu pude entender, irmãos, lendo, né, todo o capítulo 7, entendi o porquê Samuel deu aquele culto de gratidão. No versículo 1 e o 2, nós vamos ver que ali vai falar da arca. Todos os irmãos sabem, né, que a arca, né, foi levada e ficou ali na casa de Abinadab durante 20 anos, né, na casa de Abinadab. E depois, né, Davi erroneamente foi buscar a arca de forma errônea e houve, né, aquele desastre, aquela pessoa, né, quando a arca foi cair, né, e ele tentou fazer uma boa ação, mas de forma errônea, né, ele foi, né, ali aberto pelo meio como por um raio. Então nós vemos, irmãos, que o versículo 1 e o 2 fala, né, da arca, mas nós não vamos falar da arca, nós vamos falar do arrependimento. Eu pude entender, irmãos, que o arrependimento ele gera gratidão. Não é a gratidão que gera o arrependimento, mas é o arrependimento que gera gratidão. Samuel estava preparando o povo ali, porque sabia que o povo, daquela forma que ele estava, eles não iam vencer os filisteus. Ele não ia conseguir, porque eles estavam em pecado, eles estavam adorando outros deuses. E eu pude entender que Deus, quando chama eu e você, de qualquer forma, nós não podemos enfrentar o inimigo. Nós devemos estar preparados, porque o inimigo ele é muito poderoso. Ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. E se nós formos em pecado diante do inimigo, nós vamos ser derrotados. Samuel entendeu isso, sabia que o povo fosse daquela forma enfrentar os filisteus, ele seria o derrotado. Primeiramente, Samuel convida o povo à exortação, exorta eles ao arrependimento. Arrependimento, assim é eu e você. Se nós não se arrependemos do nosso pecado, nós não vamos receber a nossa vitória. O arrependimento não é primeiramente para pessoas que estão lá no mundo, mas eu e você, como servo de Deus, devemos estar com o nosso coração arrependido todos os dias para que nós venhamos receber a nossa vitória. Porque se nós formos com o nosso coração arrogante, com o nosso coração achando que somos bons, que somos o tal, porque temos uma profissão, porque nós falamos bem, porque nós pregamos bem, nós temos o achismo dentro de nós e achamos que nós vamos enfrentar o inimigo, achando que nós temos algum poder, mas nós vamos ser derrotados, porque é necessário nós ter um coração humilde, um coração arrependido, para que o inimigo não tenha vitória sobre a minha vida e sobre a vida da igreja. Samuel entendeu isso e primeiramente ele convida o povo para que o povo venha se arrepender. Para que o povo viesse receber a vitória é necessário ter um arrependimento, ter um coração quebrantado, um coração arrependido, para que eles viessem enfrentar os filisteus. Então nós vemos aqui que no versículo Samuel chama eles, fala, é necessário vocês tirar os deuses que está dentro, que está aí vocês adorando. É necessário nós tirarmos muitas coisas que estão nos prendendo nessa terra. Às vezes nós achamos que a imagem, só adorar a imagem que é pecado, mas às vezes nós adoramos algo, às vezes nós adoramos o nosso trabalho mais do que o nosso Deus, às vezes nós adoramos algo dentro da nossa casa mais do que o nosso Deus. Isso também é necessário nós tirarmos da nossa vida para que nós venhamos ter um coração arrependido. E eu queria fazer um paralelo com Jonas, né? Com o povo de Nínive. Quando Deus chama Jonas para ele ir lá em Nínive, Jonas sabia que aquele povo não era um povo qualquer, sabia que aquele povo era um povo terrível, era um povo mau, um povo que pegava as grávidas de outra nação e abria ela, tirava a criança. Então não era qualquer povo. Mas quando Deus chama Jonas para ir pregar para o povo de Nínive, Deus sabia que se aquele povo se arrependesse dos seus pecados, Deus ia perdoar eles e eles iam alcançar a misericórdia da parte do Senhor. Mas Jonas, com seu olhar, ele pensou assim, não, eu quero que esse povo se lasque, eu quero que esse povo morra, esse povo merece a morte. Mas Deus fala para ele, Jonas, vai até Nínive e prega
a palavra de Deus. E todos os irmãos conhecem a história de Jonas, que Jonas achou, não, eu vou para outro lado, deixa aquele povo para lá, aquele povo não merece misericórdia da parte do Senhor, mas eu tenho uma boa notícia para você. Não importa o que você fez até aqui, não importa se você aceitar Jesus como Salvador, não importa o seu passado, eu não quero saber do seu passado, nem Deus quer saber do seu passado, Ele quer saber do seu futuro, Ele quer saber de hoje, o que você vai fazer, vai servir a Ele, vai servir somente a Ele. Deus sabia que se aquele povo se arrependesse, eles teriam alcançado a paz do Senhor, as bênçãos do céu. Mas Jonas achou que aquele povo não ia se arrepender dos seus pecados, não ia se arrepender dos seus maus caminhos. E Jonas foi para o outro lado, mas Deus tem um jeito de trabalhar. Deus, quando chama uma pessoa, irmão, não adianta você correr, não adianta você esconder, não adianta você ir lá para o porão e deitar lá e ficar dormindo, não. Porque Deus vai incomodar algo que você vai ter que fazer, aquilo que Deus te chamou para fazer. Não importa, irmãos, a situação, devemos estar pregando a palavra de Deus a todo tempo. Não importa se a pessoa é ruim, não importa se a pessoa tem te feito mal, nós devemos anunciar Jesus Cristo a todas as nações. E Jonas foi para o outro lado, pagou a sua passagem, foi para Tarsis, mas no meio do caminho, no meio da viagem ali, no meio do mar, né, Deus levanta uma tempestade. E ali nós sabemos o que aconteceu, né, com aquele povo, com aqueles homens ali, né, e nós vemos o quanto é drástico, irmãos, quando a pessoa toma uma decisão errada. Às vezes traz males até para as pessoas que estão em volta. Nós vemos que aquele povo ali, irmãos, que aqueles marinheiros estavam levando as suas coisas, eles começaram a jogar tudo para fora, para tentar aliviar o peso, para tentar não ser destruído aquele barco. E nós vemos que trouxe até dano ali para aquele povo. Quando uma pessoa corre do centro da vontade de Deus, não corra da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. Se Deus te chamou você para fazer algo, faça aquilo. Você pode até esconder por um momento, mas vai chegar um momento que Deus vai te pegar. E quando Ele pega, irmão, quando Ele coloca um anzol na pessoa que tem que fazer, pode jogar vir até um mal sobre você, para que você venha a ser despertado, para que venha, né, fazer aquilo que Deus te chamou. E Jonas esperou esse mal chegar até ele. Todos os irmãos sabem que Jonas foi lançado no mar, o mar se acalma, e aquele povo vai, e Jonas vai, um grande peixe o engole, e nós vemos que ali fica por 3 dias dentro do ventre daquele peixe. E ali ele clama ao Senhor. Quando ele clama ao Senhor, né, Deus ouve do céu e dá a vitória a Jonas e leva ele até aonde ele deveria estar indo. E quando ele começa a pregar e anunciar Jesus Cristo, anunciar o Deus Todo-Poderoso, durante 40 dias Nínive seria submergida. E ali Jonas fica ali pregando a palavra de Deus. E Jonas, irmãos, estava com um coração tão ruim dentro do coração dele. Ele fez a vontade de Deus de pregar a palavra, mas ele foi para um lugar e falou: agora eu vou esperar, eu vou ver Deus destruir esse povo. E era um povo, irmão, que não sabia discernir a mão direita da esquerda. Era um povo errôneo, um povo que não conhecia a verdade. Mas quando aquele povo ouviu Jonas anunciar que Nínive seria submergida, que Nínive seria destruída, aquele povo começou a falar, chegar até o rei, e o rei falou: eu conheço esse povo, eu conheço o Deus de Jonas, eu conheço, sei que não é qualquer um, é um Deus poderoso, um Deus quando fala acontece. Então ele convida o povo: vamos todo mundo jejuar, que há de ser que Deus vai mudar o seu coração, mudar de arrepender desse mal.
E Deus mudou, irmãos, porque aquele povo se arrependeu dos seus pecados. Eu tenho uma boa notícia para você: se você arrepender dos seus pecados, Jesus perdoa todo o seu pecado. Jesus é poderoso para perdoar, para lavar, para purificar o homem de toda iniquidade, de todo mal. E quando aquele povo de Nínive se arrependeu dos seus pecados, Deus ouve lá do céu e vê que aquele povo estava com o coração voltado a Deus, voltado, mais que aquele povo seja um povo ruim, foi um povo mau, mas foi transformado pela palavra de Deus, porque a palavra purifica, é a palavra que lava o homem de todo o pecado. Jonas ficou lá, esperando aquele povo ser destruído, esperando o momento que Deus ia mandar a justiça do céu, mas Deus ouviu o clamor daquele povo, e Ele está ouvindo o meu e o seu clamor aqui esta noite. Ele está ouvindo o clamor da igreja, um coração quebrantado diante de Deus. Deus não aguenta, Ele muda a sua sentença. Ele mudou a sentença ali, absolveu aquele povo ali, e Jonas continuou esperando o mal sobre aquele povo. Tem muita gente, irmãos, que é dessa forma. Às vezes uma pessoa faz mal para ele, e ele, em vez de estar orando para Deus salvar, Deus abençoar, não está orando para Deus: mata aquele cabra, mata aquela mulher, mata aquele homem, ele não presta, ele não tem misericórdia com ele não. Mas Deus é um Deus tão poderoso, irmãos, que Ele perdoa todos. A alma que está lá fora, nas drogas, na prostituição, tem o mesmo valor da minha e da sua alma. Não importa onde estiver, mas Deus pode perdoar e salvar quem Ele quiser. Nós vemos que todos aqueles, irmãos, que estão no mundo, ele está caminhando à perdição, ele está rumo à perdição. Por mais que ele não queira, por mais que ele não queira, né, por mais que ele não aceite, se você perguntar a uma pessoa, fala, você está indo para o céu ou para o inferno? Ele vai falar, eu estou indo para o céu. Ele pode estar no mais pecado que ele for, ele vai sempre dizer que está indo para o céu. Mas a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 16, que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. João foi um pouco mais além. João, se eu não me engano, no versículo 18, no capítulo 3, ele diz, quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, aqueles que estão lá fora, irmãos, ele está condenado. Ele está caminhando à condenação. Ele está caminhando para o erro. Foi falado aqui de dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O que está no mundo está no caminho largo. Mesmo mais que não queira, mas está caminhando. E a Bíblia diz que vão ser lançados no inferno, porque ninguém quer ir para o inferno. Se perguntar, fala, não, você não vai, mas vai ser lançado. A Bíblia diz que vai ser lançado, porque ninguém quer. Então, irmãos, quem não está servindo o Senhor, infelizmente, está caminhando à condenação. Mas a Bíblia fala também que quem crê será salvo. Se você crê aqui essa noite, você será salvo. Você vai ser absolvido. Você está condenado à perdição. Mas eu e você, um dia que aceitou Jesus, nós mudamos essa sentença de Deus. Porque Deus tem todos aqueles que estão lá para condenação. Mas se nós aceitarmos Jesus como Salvador, nós vamos ser absolvidos. Nínive foi absolvida por nosso Deus, porque é um povo que se arrependeu. Era um povo mau, terrível, mas o coração voltou para o nosso Deus. Deus não resistiu. Tinha uma sentença para aquele povo, mas o coração deles voltaram para Jesus, se arrependeram dos seus pecados, e ali eles jejuaram. Até os animais teve que jejuar ali naquele lugar. Mas Deus olhou para o céu e perdoou. E ali Deus começa a tratar também com Jonas. Aí Deus permite nascer ali num pé de abóbora, né, e traz sombra para ele. E ali numa noite, né,
Deus permite que aquele pé de abóbora morre. E ali, quando o sol começou a bater na cabeça de Jonas, ele começa a sentir, né? E aí Deus começa a falar com ele: Jonas, você teve misericórdia desse pé de abóbora, que você não plantou, não colheu, não fez nada para nascer. Nem eu permiti nascer, trouxe sombra para você, você dormiu, descansou. Mas agora você não quer ter misericórdia daquele povo que não sabe discernir a mão esquerda da direita, né? Então Jonas começou a entender que Deus, irmãos, ele pode mudar a história de alguém. Ele pode transformar a vida de uma pessoa. Ele pode mudar a história de uma pessoa. Ele mudou a minha história, ele mudou a história de muitos aqui, e ele quer mudar a história de todas as nações. São mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Se 8 bilhões de pessoas dobrar os seus joelhos e clamar, Deus pode salvar todas ao mesmo tempo. Nós vemos que esse mundo, irmãos, está caminhando de mal para pior. Não há solução para esse mundo aqui. Não há saída, eles procuram saída de todos os lados, em meio de guerra, procurando em tantas coisas, falando em paz, mas não tem paz dentro deles. Porque o único que pode trazer paz chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele diz: eu sou a paz, eu sou a luz desse mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o único que pode trazer salvação. Ah, mas eu sou filho de Deus. Irmãos, você é criatura de Deus. Você que não tem Jesus como Salvador, ainda é criatura. Você passa a ser filho quando você aceita Jesus como Salvador. Aí você vai ser chamado filho de Deus, porque Deus nos adota. Então, irmãos, essa noite é noite de salvação. Nós vemos que Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia diz também em Provérbio que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. O homem acha que está caminhando no caminho certo. Nínive achava que estava caminhando no caminho certo, mas quando ouviu a palavra de Deus, a palavra entrou no coração daquele povo e fez transformação. Basta nós abrirmos o nosso coração para que a palavra de Deus ela faça morada, ela faça mudança. Não, eu posso, irmãos, estar ouvindo a palavra de Deus todos os dias, mas se eu não abrir o coração para que a palavra de Deus venha fazer morada, não adianta, vai ser como um sino que vai bater. É necessário você abrir a porta do coração. É necessário você abrir a porta para que Deus venha fazer morada, venha fazer transformação. A Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei com ele, cearei, e ele comigo. Então é necessário você abrir o coração aqui esta noite, para que o Senhor faça a transformação, a mudança de vida. E nós vemos, irmãos, que Samuel... Nós vamos estar voltando aqui um pouco. Nós vemos que Samuel convidou o povo a exortar eles ao arrependimento. E aquele povo viu que eles iam enfrentar os filisteus. Preste atenção, irmãos, o povo de Israel é um povo abençoado. Nós estamos passando por uma lição, que fala aqui uma promessa de Deus sobre Abraão. E foi passando para Isaac e Jacó. Então nós vemos que a nação de Israel, quando ela estava no centro da vontade de Deus, as nações vizinhas, tudo temia o povo, tudo temia a nação de Israel. A nação de Israel era uma nação temida, porque Deus estava do lado daquela nação. Nada acontecia com eles quando eles estavam na vontade de Deus, mas sempre quando um rei, ele se voltava à idolatria, quando eles voltavam a adorar outros deuses, Deus sempre levantava uma nação para que eles viessem ser despertados. E essa nação vinha contra eles e ia derrotar eles, porque o povo estava com o coração rebelde, com o coração no mundo, um coração adorando os outros deuses. Nós vemos que Deus falou
com Israel várias vezes, levantou vários profetas. Nós vemos que Jeremias foi levantado para pregar a palavra de Deus, para que o povo viesse a arrepender dos seus pecados. E nós vemos que Deus falou com eles: se vocês não se arrependerem, vocês vão ser levados cativo. E mesmo assim o povo continuou na idolatria, continuou no seu pecado, continuou, não acreditou, não mudou o seu coração. E Deus continuou falando, e eles não se arrependeram. Então Deus levantou a Babilônia para levar aquele povo cativo. E 70 anos eles ficaram ali cativos. E quando eles retornaram, eles foram construir o templo. O templo estava destruído porque Deus permitiu que as nações entrassem em Jerusalém, destruíssem o templo, para que o povo viesse a arrepender, mas não houve arrependimento. Por isso que eu falo, irmãos, se o coração do homem não estiver com o coração aberto, não há arrependimento, não há transformação, não há mudança de vida. Deus não opera milagre, porque o coração do homem, irmãos, ali está trancado, está ali necessário se arrepender. E nós vemos que o povo de Israel, eles não se arrependeram e trouxe um dano muito grande para eles. Mas sempre quando eles estavam com um rei que adorava o único Deus Todo-Poderoso, que conduzia a nação ao caminho certo, as nações vizinhas temiam eles, sabiam que eles não podiam enfrentar eles, porque eles seriam derrotados. E os filisteus ali, irmãos, estavam sabendo que o povo ali estava na idolatria. Eles falaram: eu vou lá, eu vou atacar esse povo, porque eu sei que eles estão na idolatria, eles estão em pecado e Deus não está do lado deles. Mas Samuel falou assim: vamos mudar a nossa vida, vamos levar ao arrependimento, arrependa os seus corações. E aquele povo viu que se eles não se arrependessem dos seus pecados, eles não iam ser vitoriosos. E ali eles aceitam a palavra de Samuel. E aquele povo começa a tirar os ídolos. É necessário tirar os ídolos. É necessário tirar tudo aquilo que está atrapalhando você de chegar mais perto de Deus. O que é que está atrapalhando você a chegar mais perto de Deus? Às vezes você pensa: por que fulano está passando à minha frente? Por que fulano está sendo usado? Mas você está tirando aquilo que está atrapalhando você de chegar mais perto de Deus. Falta oração na sua vida, falta jejum na sua vida, falta santificação na sua vida. Faça uma reflexão para que você venha ver o que é necessário você chegar mais perto de Deus. Aquele povo entendeu que era necessário se arrepender dos seus pecados, era necessário tirar os ídolos, era necessário tirar tudo aquilo que estava atrapalhando eles. E quando eles entenderam que era necessário tirar aquilo, eles receberam a vitória. E ali, quando o povo fala para Samuel: Samuel, ore por nós, Samuel, consagre para nós, porque nós vamos para a guerra. E Samuel ali começa a sacrificar aquele cordeiro, começa a clamar ao Deus Todo-Poderoso. E olha para você ver o tanto que Deus é poderoso. Deus ouviu o clamor de Samuel ali e começou a fazer trovoada com aquele povo, irmão, não sabia. Eles ficaram desnorteados, eles não sabiam o que fazer, e Israel atacou eles e eles foram derrotados. Mas houve arrependimento, houve mudança de vida. Não é de qualquer forma que nós vamos enfrentar o inimigo, não é de qualquer forma que nós vamos enfrentar o nosso inimigo, porque o nosso inimigo, ele é astuto. A Bíblia diz que não é contra o sangue, não é contra a carne, mas sim contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Então não é, irmão, de qualquer forma que eu vou enfrentar o inimigo, porque o nosso inimigo não é qualquer coisa, ele é terrível. E se nós formos enfrentar de qualquer forma, nós vamos ser derrotados, nós vamos ser aniquilados, porque a Bíblia diz, irmãos, que Jesus fala para Pedro: Pedro, o diabo queria te colocar na peneira, mas eu não permiti.
porque ele sabia que naquele momento Pedro não estava preparado para enfrentar o inimigo. Mas ele falou: um dia você vai sim. E nós vemos a história de Pedro, que Pedro foi um homem bom, um homem que converteu o seu coração, um homem que pregava a palavra, e mais de 3.000 almas se converteu de uma vez. Então nós vemos que Pedro, quando entendeu o chamado de Deus, assim é eu e você, quando nós entendemos o chamado de Deus, quando nós começamos a clamar ao Senhor, quando nós mudamos o nosso coração, Deus muda a minha história e muda a sua história. Faça uma reflexão, irmãos, por que algo não está acontecendo ainda na sua vida? É necessário mudança de vida. Preste atenção. Desde criança eu ouço falar que Jesus Cristo vai buscar a igreja. Ah, mas Jesus não buscou a igreja ainda, mas para muitos Jesus já veio. Quantas pessoas, quantos amigos seus já desceu a tumba fria? Foi um chamado individual. Jesus pode fazer um chamado individual de cada um de nós aqui. E se fizer um chamado de você que você não serve ao Senhor, para onde você vai? Eu já falei para você que não adianta, não tem outro caminho, somente Jesus Cristo. Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. Ele é a água. Ele é tudo que nós necessitamos. Não precisamos de buscar em lugar nenhum. Jesus Cristo, Ele é o único que completa o homem. O mundo está em aflição, o mundo está caminhando de mal a pior. Mas se você mudar o seu coração aqui esta noite, aceitar Jesus como Salvador, Jesus pode mudar a sua história. Tem uma alma para Jesus, alguém que quer fazer um conserto. O momento é agora. É necessário, irmãos, ter mudança de vida. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Foi falado aqui vários versículos que fala de salvação. Fala da volta de Cristo. Jesus, Ele vai buscar a igreja. Muitos não estão dando crédito, mas Jesus fez essa promessa de buscar a igreja. Nós vemos aquele filho pródigo, ele estava bem dentro da casa do Senhor, tinha tudo dentro da casa do Senhor, mas ele teve o desejo de conhecer lá fora. E quando ele foi lá fora, o diabo não brinca de ser diabo, o diabo amassou ele, nem ao ponto dele desejar, nem alimentar, nem das comidas dos porcos, nem ao ponto nem que ele chegou, gastou todo o seu dinheiro e não teve solução para ele. Mas ele lembrou que um dia ele estava bem na casa do pai. E quando ele falou: eu vou lá, nem que meu pai me trate como um funcionário dele, mas eu vou lá. Mas Jesus, Ele é bom, Ele é o Pai, Ele é um bom pastor. Se você vir aqui, Ele vai te pegar no colo. E a partir de agora, Ele vai caminhar com você. Porque Ele fala que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não vou dizer que você não vai ter luta, porque o crente ele tem luta. Mas eu tenho uma boa notícia. É Jesus que vai guerrear por você. É Ele que vai pegar as suas lutas e falar: agora é eu que vou tomar conta de você. Nós sozinhos não conseguimos, mas com a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós vamos vencer. Se não tem ninguém para Jesus, irmãos, que Deus venha dar outra oportunidade, eu não posso garantir, mas somente o nosso Deus que sabe de todas as coisas. Eu agradeço a rica oportunidade.